Esporte ao vivo, muito bem-vindo à TV Araçatuba, ao nosso programa que está começando nessa segunda-feira, é ao vivo e a gente tem muitos destaques e tem música por aqui também, mas a gente vai começar com os nossos convidados. O Esporte ao Vivo hoje vai mostrar o Brasileirão, daqui a pouco você vai ver os destaques, tem vôlei, tem judô, mas antes eu quero os destaques. Muito bem-vindo, Carlos Alberto Tilim, nosso comentarista, hoje de vermelho, homenagem ao Internacional, que história é essa? Seu destaque, bem-vindo, boa noite. Camisa da Folha da Região, falar nisso é uma semana especial, porque quinta-feira eu completo 25 anos de casa, Bruno. Olha, então parabéns para você, na semana do aniversário do Corinthians, do aniversário do Alexandre Pato, aliás, setembro é o mês do aniversário. De Folha do Carlos Alberto Tilim. Meu destaque vai para a Copa Lalo, São José, que é lá do bairro São José, goleou o Nestlé Planeta Casa, que é o campeão dos últimos 6 campeonatos lá, por 4-1 na Chácara do Maior, e assumiu a liderança da Copa Lalo Aguaraguá. Então temos novo líder, a gente vai falar disso também, tem destaque de Sub-15. Fernando Lemos, muito bem-vindo, nosso grande comentarista, um prazer recebê-lo, seu destaque para a gente. Salve aí, Brunão, aquele abraço. Destaque não poderia ser outro, é o futebol não profissional, mas o futebol de base. O nosso Atlético Araçatuba fez história, né? De alguma maneira ele fez história no último sábado, na manhã de sábado, ganhou o Tigrinho do Palmeiras lá em São Paulo por 2-0 na segunda rodada da segunda fase do Paulista Sub-15 da segunda divisão, que é os infantos juvenis, né? A gente tinha comentado na edição passada, a primeira edição do programa, que eu via esse time como a principal perspectiva de futuro no futebol profissional aqui em Araçatuba. Ao que tudo indica, a coisa está indo muito bem. É líder e a gente vai falar hoje ainda no programa. Fernando, obrigado. Thiago Storti e André. Rapaziada, a gente recebe essa dupla aqui. Primeiro o Thiago Storti, depois o André. Caras, que honra recebê-los aqui, viu? Toda nossa, muito obrigado pelo espaço do programa Esporte ao Vivo. Os caras que são amigos já há um tempo, é um prazer mesmo recebê-los. É todo nosso, Bruno. Você é São Paulino, é isso? Sou. E o cara é corintiano. Nada é perfeito, né? Nem a dupla. Tem rivalidade? Tem. Você quer ver aquele domingão que tem show do pós-clássico? Me fala uma coisa. O seu destaque na rodada do futebol. Empate do São Paulo, conseguimos empatar, tô feliz já. Tá bom, feliz? O Botafogo, São Paulino... Botafogo, time grande, o time tá lá em Você cima. vai falar muito do São Paulo, mas sai dessa? Sem dúvida. E o corintiano, qual que é o seu destaque? Meu destaque é os dois do Pato, né? Pra deixar a Fiel contente. Eu acho que ele tava precisando dar essa deslanchada aí. Nós trouxemos um corintiano como convidado semana passada, José Carlos Castro. Acho que falamos tão mal do Pato aqui que essa que semana o cara resolveu fazer alguma coisa. Daqui a pouco a gente fala, vocês também vão cantar, tem música. E agora a gente vai falar da escalada, os destaques do programa na tela. Para o Corinthians com Douglas, meteu o balão para Pato e é o Pato aí, saiu o goleiro, pintou, lá vai Pato, o Guerreiro pediu, ele bateu, tirou! Goleada e festa é do Timão. Alexandre Pato no golaço no Pacaembu! Jogo brilhante e no dia em que o Corinthians fez 103 anos, os caras marcaram 4 e fizeram história pra cima do Flamengo. O Brasileirão e o São Paulo, que brigou, correu, mas não levou. Empate com o Fogão no Maraca. O Santos e o dia em que o Fluminense apagou. Bom pro Thiago Ribeiro, que fez o primeiro dele no time. Melhor pro Peixe, que ganhou o jogo. A Série B, o Palmeiras e um estádio lotado. Motivos para não entregar. Na raça, o Palmeiras correu atrás e segue líder. Mas não
não acabou por aqui, não. Hoje nós homenageamos elas, as mulheres brasileiras. Direto do Rio, o ouro da brasileira no Mundial de Judô e a vitória no individual geral feminino. No vôlei, a seleção das meninas levou o ouro no Grand Prix, em Sapporo, no Japão, e o melhor, sem perder nem um setzinho no campeonato inteiro. A coisa tá bonita por aqui, assim como os gols de Cruzeiro e Vasco. As polêmicas, as pataquadas, os golaços. É agora, é esporte ao vivo. Esporte é ao vivo pela TV Araçatuba. Você viu os destaques do programa, tem muita coisa, tem também esporte regional. Começo mandando um abraço pro Pitito, nosso diretor da TV Araçatuba, o cara que idealizou, né? A gente não pode deixar de mandar um abraço também pra galera que tá trabalhando em cima do programa, a turma técnica daqui da TV Araçatuba. E a gente vai começar com o Corinthians, fez 103 anos ontem, e o cara que fez aniversário hoje, 24 anos, o Pato, foi o nome do jogo. Vamos ver. Domingo de tarde quente em São Paulo, Pacaembu e um gramado de dar gosto, o Corinthians e o maior público do time no campeonato. Ingredientes de sobra para um espetáculo contra o Flamengo. E foi o jogo do reencontro para Chicão, Wallace, Elias, André Santos e Felipe do Fla, encontro para ser esquecido. Isso porque tudo ia bem para os cariocas, até o Tite resolver inverter Romarinho com Pato, que fez 24 anos nesta segunda. E foi justamente aos 24 minutos que Douglas de calcanhar achou Romarinho. Ele cruzou e Pato foi de encontro ao gol. Gol do Timão, 1-0. Daí por diante, Mano Menezes, que também reencontrou o Pacaembu, viu seu time se desencontrar em campo. 34 minutos, lambança de André Santos. Douglas, perfeito, encontrou o Pato. O aniversariante mandou pro gol. Golaço, com drible no Felipe, comemoração de máscara e o reencontro dele e do Timão com o bom futebol. Boa, rapaz! E ainda antes de ser substituído, o Pato pegou a sobra, bateu forte e na volta a bola encontrou o Romarinho, que achou o gol. 3-0. Tava virando goleado e quando o Pato saiu pro Emerson entrar, os livros de história do futebol parecem que já contavam com o desfecho de tantos reencontros. Sheik mesmo, driblou pra direita, João Paulo inocentemente derrubou. Na área pênalti, e aí o Paulo Guerreiro falou, deixa comigo! E ele é o camisa 9, atacante de área, incomodado com o jejum, mas não poderia ser em outro jogo, no canto esquerdo, e você já sabe, né? Reencontro, Guerreiro e o gol! E bem no dia em que o Corinthians fez 103 anos. Festa com direito à goleada, 4-0. Parabéns, Corinthians! Corinthians fez 4-0 no Flamengo pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro e por isso ficou na história, aliás, no dia que o Corinthians fez 103 anos, ontem no domingo. Parabéns, Corinthians, os corintianos estão que estão hoje. Será que o time achou o jeito de jogar? Essa é a pergunta que eu faço para você, Fernando Lemos. Será que chegou? Ou é um jogo, depois vai voltar? Como que você enxerga esse Corinthians? Então, esse jogo de ontem ele traz assim, duas questões, né? A primeira, o Corinthians vai dar sequência positiva, vai engatar aí uma série de boas vitórias e boas jornadas, porque não era o que estava acontecendo, né? O time vinha muito mal, foi mal nos 2 jogos da Copa do Brasil, também teve outras atuações abaixo da expectativa no Brasileirão, e agora, pelo jeito, a data do aniversário inspirou todo mundo e os caras
mataram a pau, não deixaram o Flamengo não viu a cor da bola. Eu estou dizendo isso para você sem ter visto o jogo na íntegra, imaginando pelos melhores momentos ali que a gente sempre acompanha. A segunda questão é o Pato. Eu acho que o Pato, se continuar nessa toada, a expectativa é das melhores. Até porque ele precisa justificar o investimento, né? É um investimento absurdo que foi feito na aquisição desse jogador. Então, ele já teve outros lampejos e não deu sequência. Vamos ver se agora, a partir desse jogo, que foi o jogo em que o Corinthians fez 4 gols pela primeira vez, depois de meses, a última contagem de goleada do Corinthians tinha sido para cima da Ponte Preta no Paulistão, lá em março. Ou seja, tinha alguma coisa errada. O torcedor corintiano pode ficar animado que agora essa coisa errada possa se desfazer. Agora, eu achei 2 coisas muito interessantes com relação ao Pato, que a primeira é que no jogo passado o Tite, aliás, ele pediu para sair, o Tite falou, não, fica aí, rapaz. E agora o Tite perguntou tanto para ele quanto para o Guerreiro se eles, como vocês estão? Porque queria colocar o Emerson Sheik, mais ou menos 30 minutos do segundo tempo. Tô bem, professor, quer dizer, não queria sair. E no final do jogo, a segunda coisa, eu senti uma tranquilidade dele. Mas não só uma tranquilidade pelos gols, mas uma tranquilidade de quem entrou com vontade. Foi meu aniversário nessa segunda, então comemorar. Quer dizer, será que faltou essa vontade em outros jogos? Eu me lembrei durante a semana para comentar isso aqui no programa. O fato que mais me chamou a atenção no jogo do Corinthians com o Luverdense nem foi o 2-0, a má jornada do Corinthians, nada disso. Foi essa, entre aspas, bronca do Tite no Pato. Eu imagino que isso aí deva ter sido a primeira parte da conversa. Ele deve ter, na quinta-feira, chamado o rapaz e falar, ei, garoto, porra, que negócio é esse de pedir para sair? Seja homem, manda o pau, vai pro pau, vamos encarar a coisa. Você quer sequência aí? Eu acho que foi, nessa área motivacional, o Tite mandou bem no pós-jogo. E deve ter sido bem preponderante para a atuação do Alexandre Pato no jogo de ontem. Como foi a comemoração ontem? Assistiu o jogo? Assistiu o jogo. Concordo. Nosso amigo, eu acho que a sequência do Pato é o principal para ele deslanchar nesse campeonato. Veio do Milan sem jogar bola, ficou quanto tempo lá, jogava, machucava. Acho que essa sequência vai dar para ele essa continuidade e essa bola que o torcedor corintiano está esperando. É um garoto novo, 24 anos, eu acho que justifica o investimento pela idade. E vai trazer, eu acho que vai trazer muita alegria pro Corinthians, sim. Tá animado. Tô animado. Gostou da vitória? Gostei da vitória. E o Corinthians para você é o favorito, um dos favoritos ao título do brasileiro? Acho que tem muito time bom, esse brasileiro tá equilibrado, mas que tem elenco igual o Corinthians, você pode contar nos dedos. Então é candidato a título, vai brigar nos 4. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é muito comprido, ele é longo, então ele precisa de elenco. E você vê quem não tem elenco já tá caindo já. Os cavalos paraguaios que a gente fala, vai chegar, é lesão, é contusão, é cartão, o time de maior elenco e o Corinthians era um time que, por exemplo, todo mundo falava no começo do campeonato, mas quando falta peça de reposição, a gente vê que até o Botafogo está se complicando, a gente vai falar do jogo hoje ainda. Carlos Alberto Tilim. Não me empolga muito essa vitória do Corinthians. Primeiro que bateu em Bêbado. Quem quer Flamengo? Qualquer um ganha, né? Você acha que o Flamengo está totalmente... Pelo resultado sim, 4-0, mas Flamengo também faz muito tempo que não apresenta um grande futebol. Que o Corinthians é favorito, ele disse bem pelo elenco que tem, eu acho que o Corinthians é um dos favoritos ao título, mas não me empolga. O Alexandre Pato também fez gol, mas é chinelinha, é igual o Rory, daqui um dia mais truca, fica sem jogar, então eu acho que não empolga tanto essa vitória. Vai virar um bom comentarista, será? Vamos ver quinta-feira, pega o Inter lá no Beira-Rio. Aí é um grande teste. Quem sabe o Corinthians volta a apresentar um bom futebol e goleia. Mas não empolga tanto essa goleada sobre o Só te corrigindo, jogo quarta-feira em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, isso. Contra o Internacional e Corinthians, parada dura. São Paulino, vai torcer pro Internacional na quarta? Contra honrar as cores vermelhas, né? Tá certo. Me fala, como é que é ver aí o rival fazer 4-0? Você deixou quieto, assistiu ao São Paulo? Fico com o meu amigo Tilinho aqui, bateu em Bêbado também. Elias deixou de jogar bola. Tá jogando contra o ex-time do Corinthians. Tem refúgio Corinthians do Flamengo hoje, né? Agora, o que eu acho... Pois não, Fernando. Eu tô meio impressionado com essa história do Bêbado. Pode até ser, mas o Bêbado na rodada do meio de semana tinha eliminado o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil, né? Então será que é tão bêbado assim? Outro jogo, outra história. É o futebol. Estádio cheio. Essa é a graça, não esse é o gosto. Passa na Copa do Brasil também, foi uma vitória assim. São tantos esportes que... Em 90% dos casos o favorito vai lá e bate, mas no futebol eu acho que a magia é isso, quando você acha que tá tudo acabado, vai lá e a coisa muda, igual o Brasil ganhar da Espanha, quem que esperava aqueles 3-0, né?
Agora eu quero ver na Copa do Mundo. Mas tudo bem, vamos falar aqui do regional. O último destaque do Corinthians, que eu achei muito interessante, talvez, eu queria a opinião de vocês. Será que os jogadores que já jogaram no Corinthians ficaram meio paralisados? Porque eles foram muito aplaudidos, ovacionados mesmo, principalmente Chicão, principalmente... Quem não foi ovacionado dos ex-corintianos, na verdade, foi o Felipe. Foi muito xingado, foi esculhambado, na verdade. Muito pelo contrário, né? Agora os outros foram ovacionados. Isso influencia, na opinião de vocês? Eu acho que depende da cabeça do jogador, né? Eu acho que não deveria influenciar. O cara é profissional, ganha horrores para fazer aquilo ali. Eu acho que se ele ficar com frescura de torcida emocionou ele, emocionou o jogador de um jeito ou de outro, e o cara deixar de desempenhar, é uma falta de profissionalismo tremenda. Eu não sou muito dessa coisa. Acho, claro, a torcida inflama o grito da galera, põe o cara para cima, bota o astral para ele partir para cima de um zagueiro, isso não tem dúvida, mas assim, essa coisa tipo de que tem, não é sempre que tem essas coisas extemporâneas, assim como foi da manifestação da torcida corintiana, não deve ser levado muito em consideração. Bom, como o Botafogo empatou, ficou em quinto lugar o Corinthians, né? Não voltou ao G4. Previsão para quarta-feira, Internacional e Corinthians. Eu espero um grande jogo e com certeza uma boa vitória do Internacional. Do Internacional. E como ele disse, eu influenciei a cabeça. É que é tudo refugo esses jogadores mesmo que estão lá no Flamengo, que era do Corinthians. Então, Felipe. Tudo refugo. Felipe, Aliás, mascarado pra caramba. Eu não torci pro Corinthians, mas gostei do Felipe e tomou Elias um guapo. Refugo, eu queria um refugo desse no meu time. O Elias Refugo, É o único que se salva um pouquinho, é o Elias. mas olha, eu acho que o Mano Menezes, eu gosto muito do Mano Menezes, gostei muito da entrevista coletiva no final, porque ele enalteceu o trabalho do Corinthians e ele falou, eu não tenho time e tal. E ele falou, não só o time, ele se culpou também. Agora, ele errou muito, na minha opinião, de não tirar o André Santos. Aquela falha do gol foi terrível. Eu acho que ele entregou a goleada ali. Ele falou, toma. Mas ele é corintiano, né? Tá explicado. Mas será Sempre que declarou o cara não vai corintiano. entregar, né? É mano. É da, Vai tirar muito da ponto turma do gueto, então. Lá de cima, o Flamengo. A gente fala de B, o Flamengo tem tradição. É, E ele vai... Eu acho que apesar vai dessa beliscar, derrota, né? Eu falar isso, eu vou ser crucificado aqui, mas eu acho que o Flamengo tá numa crescente. Depois de ganhar do Cruzeiro, Mas tomou 4, tá na crescente? Porque o time está sendo montado. O Mano Menezes, a gente sabe que tem capacidade, é refugo, tem muito refugo? Tem. Mas eu acho que é um time ali que talvez não brigue para não cair, pelo menos no meio da tabela. E quem fica no meio da tabela acaba tirando pontos. Gente, não tem refugo nenhum. Esses caras, quando o Corinthians dispôs deles, ganhou alta grana, fez altíssimos negócios. André Santos, Elias, foram jogadores que tinham mercado para a época. O próprio Chicão, que a gente fala em refugo, que não estava jogando no Corinthians, mas ele foi campeão mundial. O refugo é quando o cara tá lá... O cara quando tá lá jogado às traças no elenco, aí o time dá um jeito de passar ele para frente por uma outra agremiação, inclusive pagar os salários. Exato. Aí sim você considera refugo. Não foi o caso, eu imagino que na maioria absoluta deles. O refugo é a chacota de ser jogador. Claro, lógico. O Felipe claro mesmo é fim de carreira. Se fosse bem sucedido lá fora, deveria ter ficado lá na Europa, não voltado para cá, como o caso. Europa não, o Elias foi jogar em Portugal. Mas saíram daqui em alta. Sim, se voltaram em baixa, saíram daqui... Agora, para a gente finalizar o assunto Corinthians, Renato Augusto continua fora. É um que voltou em alta, jogou bem lá fora, mas... Semana passada a gente falou do Pato, vamos agora outra expectativa, né, em relação ao Renato Augusto. Esse jogo do meio de semana aí vai ser bem interessante, porque primeiro que vai ser testada essa capacidade de sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Segundo, porque envolve um outro time que também tem, em termos de elenco, tem muita qualidade e quantidade. De ataque, né? Nossa, fantástico. Com peças de reposição aí a esmo, à vontade. Então me chama bastante atenção, eu vou fazer de tudo para assistir essa partida, porque, aliás, eu acho até que o Corinthians tem condições de ganhar lá dentro, porque o Internacional não vem bem. Acho que são 5 ou 6 empates sucessivos, a coisa não tá vingando lá pelos lados lá do Beira-Rio, não. Se você fosse o Tite, Douglas continua como titular, na minha opinião, jogou muito, né? Na verdade, decidiu. Continuaria, eu não tenho dúvida de que vai continuar, porque é o perfil do Tite, né? Ele premia muito a sequência, quem vai bem ele mantém, quem vai mal ele dá chance, tem paciência com o jogador. Aí, numa determinada momento, muda uma peça, aquela peça fica no time.
Tá certo. Fechando o assunto Corinthians por aqui, a gente vai falar mais de Brasileirão, mas agora o assunto é Grand Prix Mundial de Vôlei e as meninas do Brasil deram um show. José Roberto Guimarães, maior técnico da história do voleibol feminino, sem dúvida nenhuma. O Brasil jogou lá em Sapporo, no Japão, o Grand Prix, e aí precisava de 2 sets contra a China. Dá uma olhadinha o que as brasileiras aprontaram para cima das chinesas no último jogo que valia a medalha de ouro. Vamos ver. Horário invertido, cidade de Sapporo e a madrugada que aqui no Brasil não será esquecida. No Japão, o algoz era chinês. As meninas do Brasil entraram precisando fazer só 2 sets contra a China para levar o título e fizeram com tranquilidade. Sem chances para as chinesas que tentaram, mas amarguraram a prata. Brasil 2-0, time campeão que rima com apagão. Terceiro set, time devagar, mas foi só o comecinho. Elas lembraram que podiam fazer história. Zé Roberto Guimarães lembrou que o jogo não havia acabado e as meninas trataram de virar e fechar em 3-0. Mais do que campeãs do Grand Prix Mundial de Vôlei, sem perder sequer um set. Parabéns, Brasil! 100% de aproveitamento! Boa, meninas! O esporte é ao vivo. Antes da gente comentar o vôlei do Brasil, eu quero lembrar você que youtube.com/TV Araçatuba você assiste ao nosso programa, é claro, né? Depois que acabar, porque é ao vivo. Depois o pessoal vai subir ele no YouTube e também aqui na TV Araçatuba tem os reprises. Daqui a pouquinho eu falo os horários para você. Agora, vamos falar rapidinho de vôlei. É um jogão, apesar que começou super tarde, era para ser às 3h30 da madrugada, de sábado para domingo, mas por conta do jogo da Itália acabou começando mais de 4 da manhã. O Brasil não perdeu nem um set, o Grand Prix, que é o Mundial de Vôlei. O que foi isso? Quando a gente foi apresentar o primeiro jogo dessa fase decisiva contra os Estados Unidos, veio aquela expectativa, de noticiário com aquela expectativa, né? Um jogo difícil, os 2 últimos finalistas olímpicos. O Brasil atropelou, não deu chance. Acabou com o time americano, venceu um set, se não me engano, com contagem de 25-9. E assim foi acontecendo sucessivamente em todos os jogos. O time atropelando todo mundo, a Thaísa e a Fernanda Garay voando. E olha que o time está passando por um período de renovação, hein? O que, na minha visão, contraria mais ou menos o senso comum do brasileiro de que o Bernardinho é o melhor treinador da história. Para mim, o Zé Roberto. Sem dúvida. Campeão masculino e feminino olímpico 3 vezes e tem uma capacidade para gerir esse pessoal que, você vê, ele tem 2 gêmeas, tem umas meninas mais novas. De um modo ou de outro, a equipe está passando por uma renovação. E está passando assim... Olha, não querendo fazer uma diferenciação aqui, mas... eu pude acompanhar, tive a honra de acompanhar o vôlei futuro durante os anos de ouro, e principalmente o feminino, é uma dificuldade de lidar até. Não digo nem a questão dos egos, mas assim, existe uma dificuldade... hormonal futuro, até, não digo nem, sabe, não pelo sexo masculino ou feminino, mas pelo menos no vôlei futuro feminino, eu sentia que a dificuldade em administrar era muito grande. Teve um certo jogo no Rio de Janeiro, que as meninas saíram, aí foram fazer umas coisas... que deu um problema danado, entendeu? Então eu percebo que nesse ponto ele é muito bom, porque o Bernardinho talvez tem hora que ele sai da estribeira, ele perde um pouco, né? Tiagão gosta de vôlei, assistiu? Adoro, acompanho. A minha sorte foi ter atrasado, esse atraso aí fez com que eu conseguisse acompanhar o final do jogo. Teve show sábado. A gente fez show sábado, terminou tarde pra caramba. Eu cheguei em casa, pude acompanhar o finalzinho do jogo. Adoro vôlei, já joguei vôlei, já com esse meu tamanhão todo já. Tá certo. E parabéns pela seleção, fez um grande trabalho aí. Muito legal mesmo. Ainda hoje a gente vai falar das meninas do judô por aqui, porque o Brasil também fez uma campanha histórica. Imagine você, no judô, o Brasil terminar na frente do Japão. Uma loucura. Mas agora eu quero chamar a sua atenção aqui, vou pegar o meu roteiro. Tiago Stort e André. Quando você chega, música de trabalho, música de vocês. Música nossa. Do Tiagão que escreveu. Eu que escrevi a música. Tá certo. A gente lançou ela no nosso CD, que a gente lançou faz
Um ano e meio mais ou menos. Uma música muito legal. Então vamos pro intervalo com música. Thiago Storti e André, Quando Você Chega. Quando você chega, me arrepio o corpo inteiro. Se me deixa, ainda fico com o seu cheiro. Vem à tona aquele beijo que rolou. Perco a cabeça, eu te quero aqui comigo. Sai dessa de que sou seu amigo e meto um outro fora que esse não colou. Se é amizade, então me explica o que é amor. Fiz tudo pra te conquistar, te dei carinho sem nada a cobrar. E ainda essa distância entre a gente. Inventei amores pra te abalar, cena de ciúmes pra te provocar. E mesmo assim me diz que não me entende. Sei que foi só um beijo que rolou, o bastante pra provar que sou eu o seu amor. Se você não quiser acreditar, dê uma chance pro meu coração falar. Quando você chega, me arrepio o corpo inteiro. Se me deixa, ainda fica com o seu cheiro. Essa é a nossa TV Araçatuba, lembrando que você pode assistir ao programa no youtube.com/TV Aracatuba e também você pode assistir aos reprises do nosso programa e depois eu falo os horários certinho para você, porque agora eu quero mandar um recado. O DJ Durley, rapaz, esse cara que ajudou a gente aqui a montar o nosso cenário, você viu que ficou maior, ficou mais bonito e sem a ajuda dele a gente não teria conseguido. Então, você que vai fazer aquela festa, precisa de um DJ, equipamento de som, luzes, tudo para festa, dá uma ligada pro DJ Durley Campana. E diz que o cara é boleiro, rapaz, diz que ele sabe jogar bola também. Vou passar o telefone do DJ Durley aqui, 98116 4810, 981164810, DJ Durley, que está ajudando o esporte ao vivo aqui. Obrigado, cara. Valeu, um abraço para você aí. Eu quero mandar abraço também para uma pessoa que me ajudou a pautar essa matéria aqui, professor Hélio Negri. Ele gosta muito de judô, eu sei que ele acompanhou e agora a gente vai falar do Mundial de Judô. Então, um abração, professor Hélio Negri, que é um exemplo para qualquer jornalista, né? Então a gente vai falar agora do judô, porque o Brasil fez história no Mundial de Judô que aconteceu no Rio de Janeiro. Vamos ver as imagens aí. Ela fez bonito, levou a dourada para o Brasil. O Mundial de Judô aconteceu no Rio de Janeiro. As meninas conseguiram um feito inédito, com 5 medalhas no torneio individual e a prata também no domingo na competição por equipes. Elas terminaram em primeiro lugar no individual geral. E sabe qual que é a novidade? Na frente do Japão. Pela primeira vez na história, o Brasil, no feminino, terminou em primeiro no individual geral no judô. E no masculino, prata pro Rafael Silva, rapaz. O cara é um touro, lutou muito. Pegou na final o francês, que é o maior lutador de judô da história, é o Usain Bolt do judô, mas o cara conseguiu a prata. Você tá vendo aqui a Rafaela Silva, conquistou um ouro inédito pro Brasil. Rapaziada, fez bonito o judô, né? Enquanto as imagens vão passando, Thiagão, você gosta de judô também? Gosto muito de judô. Acompanhei ela, que foi crucificada na última competição que ela fez, do golpe que ela fez errado. E Tinha mudado a regra. Era pouco tempo, da né? perna, que ela puxou a perna e não podia, tinha pouco tempo, tinha mudado a regra que não podia fazer esse Foi movimento. penalizada, né? E agora ela conquistar isso no Brasil é um negócio muito difícil, é um negócio assim, não falta de investimento, falta a emoção que ela sentiu, ela conseguiu me passar. Eu fiquei bem sensibilizado nesse momento que ela começa a chorar. Foi, eu falar a verdade, eu chego a arrepiar, Toda hora que eu porque falava eu não assim, imaginava que um dia eu ia dar a notícia que o Brasil terminou no judô na frente do Japão no Mundial, com certeza. e o Mundial no Rio de Janeiro. Fernando Lemos, para o ciclo olímpico, qual a importância disso? É fundamental a importância. A Confederação Brasileira, inclusive, apostou alto, né, no investimento, na preparação das meninas, até porque esse torneio no Rio de Janeiro era o tal evento teste, né? Era considerado um dos eventos teste que o Brasil vai passar até ser a sede dos Jogos de 2016. Significativo demais, eu não entendo muito de judô, mas a gente sempre acompanha um pouquinho.
e foi segundo colocado, se não me engano, no campeonato geral, né? Na disputa individual, que terminou na frente do Japão, e foi na somatória de medalhas, me parece que foi vice-campeão. Vice-campeão. O que é, assim, acima de qualquer expectativa, né? A gente vê nesses esportes olímpicos aquelas histórias de vida, da superação, das atletas que fazem das tripas coração para poder representar o país. E são histórias muito bonitas. Tinha uma outra lá que foi lutar sob o baixo astral, vamos dizer assim, de estar sem emprego, porque treinava, se não me engano, no Pinheiros, em São Paulo, e naquela semana tinha sido dispensado. Então, esses esportes a gente tem que sempre superação, né? Mesmo, é uma exatamente. palavra que está totalmente ligada ao esporte olímpico. Agora, o Tilim, que acompanha bastante também, a galera no regional, né? Vai nas academias e me fala uma coisa, o que influencia, na sua opinião, quando o Brasil faz um resultado aí sensacional, faz história no judô, por exemplo, para influenciar a molecada? Você acha que a molecada vê aquela coisa, tocar o hino, emoção, e fala, eu quero lutar, eu quero fazer judô? Sim, não só no judô, como em outras categorias, a gente vê, até quando o pessoal ganha regionais, que é abertos, o pessoal fica mais empolgado. O quanto cresceu o tênis na era Guga, né? O tênis deu uma crescida, hoje temos várias academias de tênis. A de gente, infelizmente, aqui. não aproveitou Poderia ter suficientemente crescido bem, muito né? mais, Mas você vê que como isso influencia. Agora, como o Fernando disse, na véspera das Olimpíadas, quer dizer, e como ele disse, falta muito incentivo, muito patrocínio para o judô, né? Então isso aí é muito legal, principalmente para as equipes aí que estão sem patrocínios. Acho que foi muito bom para o Brasil isso aí. E ficar na frente do Japão, como você disse, não é fácil não, né? Difícil. O Japão é japonês, são velhos. Andrezão, alguma arte marcial, como é que é? Você acompanha? O que você gosta? Luta comigo, eu não... Mas eu admiro, como o Thiago disse, a emoção vai na pele, né? Porque a gente sabe a dificuldade que o pessoal enfrenta nesses esportes olímpicos. Não tem um incentivo. Agora a gente tem a Olimpíada aí que vai... O governo está incentivando, está vindo, mas não tinha, né? Hoje a gente sabe a dificuldade e ela, de onde veio, como veio, a gente fica... Corta pra mim que eu quero mostrar uma coisa. Só podia ter a câmera 18 também, né? Pode ser. Não, peraí. Jornal Folha da Região de domingo, e eu quero mostrar um destaque, que essa é pra gente se orgulhar, viu? Quem é de Araçatuba, vamos colocar aqui na tela. Desculpa, Guto, eu tava com esse jornal todo torto aqui. Tigrinho vence o Palmeiras e é líder no Paulista Sub-15. Tá aí, uma vitória sensacional no momento em que o Chiquinho invade os nossos estúdios. E aí você... Aí é um programa ao vivo, meu amigo. Corta pro Chiquinho arrumando lá o tirinho. Vamos mostrar. Corta pro cara. Esse é o Chiquinho, ó. Tá lá. Ô, Chiquinho, que posição que eu te coloquei aí. O Tigrinho venceu o Palmeiras, líder do Paulistão Sub-15. Foi demais, 2-0, jogando lá em São Paulo. Me fala desse jogo. Palmeiras, na primeira fase, se eu não estou enganado, disputou 13 partidas, venceu 9, empatou 3 e perdeu 1. Saldo de gols muito grande, assim como foi o São Paulo. Como foi a campanha do São Paulo. Na quinta-feira, o Atlético, o Tigrão, que no Sub-15 a gente chama de Tigrinho, tinha empatado com o São Paulo lá no CT de Cotia por 1-1. A campanha do São Paulo era ainda mais turbinada. Era uma derrota só para o Cotia em 13 jogos e uma fábula de gols, goleadas por 4, 5, 6-0. São Paulo e Santos têm hoje as melhores estruturas de base do futebol paulista, assim dizendo, a gente pode ter certeza. O que indica isso aí? Talvez nada, mas pode indicar alguma coisa. Alguma qualidade esse time tem. Resta saber agora, e a gente torcer, para que o Atlético, na minha visão, faça por onde manter esse pessoal e dar sequência ao trabalho. Eu acho que o Tigrão não deveria nem voltar ainda ao profissional no ano que vem, deveria segurar a onda, voltar em 2015, aí já com um lastro super legal, já com esses caras do Sub-15, esse povo do Sub-17. O time está disputando o Sub-20 com a equipe Sub-17, ou seja, vai ser uma turma de jogador aí, uma leva de jogador que daqui 2 anos vai estar bastante experimentada e vai seguramente poder compor a base do time na segunda divisão. Tinim, nesse Sub-15 aí, tem alguns nomes que a gente vai ver no cenário nacional? Rapaz, eu fiquei tão empolgado que eu tava de folga. Agora sim, tá funcionando. Ó, aí, né? agora tá, o Chico Então Bento. tá, okay. Chico Bento tá beleza, deu, né, diretor? O Chico Bento Então é tá parente do Zé da Estrada. Isso. Eu fiquei tão empolgado que eu tava de folga, aí o Giron me ligou, o presidente Ney Giron,
Me ligou de manhã, era 10 horas. Puta, ganhamos do Palmeiras lá, molecada. Tá... Aí eu vim pro Jornal de Folga, eu falei, eu vou fazer essa matéria para domingo. Aí avisei o Fernando, estava de plantão, ele também ficou empolgado. Realmente foi muito legal. O gol do Rael, esse menino meio esquerdo joga muito, ele entrou com bola e tudo, ele driblou o goleiro e entrou com bola e tudo. Foi um golaço. E como o Fernando disse, eu acho que o melhor caminho para ter um time profissional é a base. Então, eu acho que o Atlético está no caminho certo aí, é manter esse pessoal e, quem sabe, em 2015, aproveitar muitos desses jogadores, se a gente não perder, né? Porque, do jeito que o time está aí, pode perder muitos jogadores, até algum time grande contratar os meninos. Mas, realmente, é o que o Fernando disse, a gente não sabe o que pode acontecer, o Campeonato Paulista é muito difícil, agora tem um jogo duro, pega o Paulínia fora, depois pega o Palmeiras aqui, o Rio Branco de Americana aqui, mas eu fiquei muito feliz de ver isso aí, a gente que gosta do futebol local, né, Bruno? Olha, parabenizar, né? Parabenizar os meninos, os pais dos meninos, a diretoria do time, porque está investindo em gente que é daqui, na molecada, que tem futuro no futebol. Né? Então, e a gente vê, legal. Enquanto o Tigrão faz esse trabalho de base com garotada daqui e alguns meninos da região, você vê o Aia, fez uma parceria com o Gil Baiano, todo mundo de fora, escalando jogador irregular. Aliás, vai ser julgado hoje, está sendo julgado hoje à noite, pode perder 6 pontos no Sub-20. Então a gente fica muito legal de ver esse trabalho do Sub-15 aí. O técnico é o Carlinhos, é o único que é de fora. O Carlinhos trabalhou na Ponte Preta. É um cara, ele que ajeitou essa excursão lá antes desse jogo contra o São Paulo, jogo treino. Então, e que tá deu experiência para a molecada. Sim, né? Com certeza. Bruno, a gente está falando de base, só para complementar então o noticiário, no torneio estadual Sub-20. É isso que eu ia pegar o gancho agora. Vamos dar lá. os resultados e a gente comenta. Tá joia, manda lá. Paulistão Sub-20, a gente teve o CAP, Clube Atlético Penapolense, ganhando por 3-1 contra o Mojimirim, e foi no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, e completando a AIA, venceu o Tanabi, no caso é a AIA mesmo, né? Não é, aí a diferença Atlético. é que o paulista do CAP, do Penapolense, é da primeira divisão, e o da AIA é a segunda. Perfeito. Nas categorias de bases, o Sub-17 e Sub-20, as séries A1, A2 e A3 compõem a primeira divisão. Perfeito. E a segundona... Que é a famosa Série B. Exatamente. A AIA ganhou também, 2-0 no Fernandópolis, 2 né? a 1. 2-1. Do Tanabi. E foi o primeiro resultado positivo do time. Ele poderia estar encerrando essa quinta rodada com 4 pontos, porque empatou com o Tigrão, mas deve ficar com menos 3 mesmo, porque o ponto do empate com o Tigrão ele não ganha, perde 6 e vai ficar com uma contagem negativa. E realmente vai perder o estava julgamento. irregular o jogador. Sim, não tem nem Então dúvida. vai ser condenado. Não? O julgamento é agora à noite, com certeza, pelo regulamento. Isso se não jogou irregular sábado também, né? Porque tá uma bagunça. Parece que já houve um jogador irregular de novo, né? Aí é brincadeira, né? Comprometimento desse pessoal, né? Ele lamenta, o pessoal da torcida uniformizada, Piratas, nos ligou no sábado à tarde, a gente já estava em ritmo de fechamento, não tinha mais como acrescentar, mas eles queriam lá registrar que estavam protestando contra o presidente, querendo a saída do presidente, já estão contra a parceria. A AIA vive um momento muito difícil, vamos aguardar aí o que vai acontecer. Porque... Novidade, né? AIA em momento difícil. Mais do mesmo. Já virou sinônimo do esporte. Mas é uma irresponsabilidade danada. Será que você vai colocar um cara irregular, né? Será que a Federação Paulista, que é um órgão que tem todos os setores, funcionários trabalhando, você acha que ninguém vai perceber que você fez coisa errada? É falta de responsabilidade. Falta de consultar, né? Jogar também com 11 jogadores e mais 2 no banco também. Achar que os outros isso aí acho que já normalizou. Tinha 17 jogadores inscritos para o jogo. Perfeito. Tomara que todo esteja regular. E só pra gente dar uma passadinha, uma pinceladinha no handball de Araçatuba, eu tenho aqui. Aí é com o Tilinho. O handball tá com um problema sério. Jogou contra a Hebraica, agora perdeu lá em São Paulo. Esse jogo era para ser realizado em Araçatuba, não foi, porque nós estamos com um problema. A quadra Eusa Neuza Odilda Mandarino foi interditada, porque está com um problema na estrutura. Tem rachadura lá, então ela pode desabar. É um perigo isso aí. Foi feita uma matéria sobre isso. Então, o que aconteceu? O jogo era aqui, a federação pôs o jogo lá. Lembrando que é só turno, não é turno e retorno. Você perdeu a possibilidade de jogar em casa, né? Agora fica difícil. O próximo jogo aqui em Araçatuba seria no sábado. Agora, contra o Pinheiros. Só que o técnico Caio Dolly vai pedir o adiamento para ele não ter que jogar fora de casa novamente. E depois, dia 30, contra o Pinheiros. Então, vamos torcer que essa quadra agora, que é lá, eu não me lembro o nome, a escola do Ipanema,
É na escola do Ipanema. Ipanema. A prefeitura está adequando a quadra. Tem que fazer a medida certa, tem uma medida lá, tem que refazer as pinturas e colocar essa rede. Só que até agora não foi feito. O prejuízo técnico é assombroso, porque, como o Tilim falou, é um turno só, né? Se fossem 2 turnos, o pessoal, política da boa vizinhança, faria uma simples inversão. Mas como se trata de um turno só, não tem jeito. A vantagem aí é que a Araçatuba já ganhou 3 jogos, disputou 6, ganhou 3, perdeu 3. Mas dos 9 classificam-se 8. Então deve classificar. Bom, vamos correr, que a gente está atrasado em cima do tempo. E eu quero chamar agora a Série B. Alô, palmeirense! O Leandro, nosso editor aqui, o cara tá ansioso para ver esse jogo. Aliás, um jogão, viu? Um jogão pela torcida, porque, se eu não me engano, o maior público da Série B no ano. Num estádio muito bonito, muito caro, é verdade. O Palmeiras foi jogar com o Ceará e a gente vai ver agora. $46 mil pessoas para ver Ceará e Palmeiras na bela cidade de Fortaleza. E o bonito e caro Castelão foi palco de um jogo em que as defesas deixaram a desejar. Gilson Kleina, que já não é unanimidade no clube, viu seu time sair atrás. Magno Alves não perdoou, fez 1-0 para o Ceará. Mas o Verdão correu e buscou. Passe de Valdívia e Allan Kardec empatou no finzinho do primeiro tempo. Boa, Allan! Daí por diante, tudo em aberto. Segundo tempo de muitas chances para os dois lados, mas o Palmeiras estava meio bagunçado. Na chegada do Ceará, Marcos bateu na saída de prazo, 2-1. Só que o Kleina viu que a situação precisava melhorar e apertou o Palmeiras, que correu e buscou de novo. Mendieta, um único lance no jogo, mas precioso para Leandro deixar tudo igual. Ceará 2, Palmeiras também 2. E o Verdão segue tranquilo, liderando lá na ponta da tabela da Série B. Olha, o Palmeiras foi jogar contra o Ceará, 2-2, correu, né? Gilson Kleina falou, peraí, vamos fazer alguma coisa, minha situação tá apertada. Fala aí, Tilinho. O time tá tão rabudo que perdeu, a Chapecoense perdeu em casa por casa. Vai ser largo assim, senão a Chapecoense tinha roubado a liderança. Agora o Palmeiras somou 1 ponto, o Chapecoense não somou, o Palmeiras tá em 2 pontos. Agora amanhã é Palmeiras e Chapecoense, o jogo em São Paulo. Se o Palmeiras ganhar, aí abre 5 pontos. E apesar de ser o último jogo do primeiro turno, né, vamos ter o retorno inteiro, mas esse jogo o Chapecoense vai ser chave. Se perder, perde a liderança. Se ganhar, abre 5 pontos. Eu creio que o Palmeiras não perde para a Chapecoense aqui, né? Pode acontecer um empate. O famoso jogo de 6 pontos. É verdade. Exato. Esse jogo aí, foi outro jogo que a gente não viu, não passou na TV aberta, mas eu tive a oportunidade de ver os melhores momentos. O Palmeiras perdeu um caminhão de gols lá, uma coisa absurda. Algumas chances assim que você não consegue um jogador de futebol profissional desperdiçar. Era para ter ganho o jogo com certa facilidade. Olha, eu acompanhei o jogo, perdeu chances, mas o Ceará também. Foi assim, aquela coisa aberta mesmo. 2-2, assim, mais do que certo. Não fez valer o que foi o jogo. Fez valer, porque os dois tiveram chances e o Palmeiras eu senti taticamente muito bagunçado. Mas não foi bem culpa do treinador, né? Ele teve problema ali na hora de escalar, só que ele entrou só com um volante. Então isso aí complicou a vida dele, eu achei. Ele estava muito pressionado em função da eliminação na Copa do Brasil. Ele deve ter feito alguma coisa, a concepção tática dele do jogo deve ter sido muito diferente, porque houve sérias cobranças, inclusive por parte do presidente. Na Copa do Brasil, o Palmeiras perdeu por 3-0. O Atlético Paranaense. Era esperado, Tilinho? Eu sempre disse que o Palmeiras é um grande time na Série B. Na Série A não chega, não. Não chegaria se tivesse esse time. Aí seria baixar de novo. Primeira vez que jogou com um grande esse ano, perdeu. Quer dizer, tá explicado, né? Considerado grande o Atlético Paranaense, que tá na primeira divisão. Agora, pegar timinho de segundona aí tá fácil. Tá certo. Esse foi o Palmeiras. Vocês torcem contra o Palmeiras? Eu não torço, não. A minha mãe é palmeirense. Minha namorada é palmeirense. Tento tirar esse time aí dessa Série B, que não acho legal ver um time da expressão do Palmeiras. Aproveita, manda um beijo pra elas, depois você vai ficar em casa, vai chegar em casa, vai apanhar. Aproveitar o gancho também do Tilinho, tá falando da Copa Lalo, do lado do Mael.
Mandar um abraço pro meu pai aí, que já foi campeão N vezes dessa Copa já. É mesmo? Como que é o nome dele? Itin, o japonês, meu pai, meu velho, um abraço pra ele. Um abração, então, grande campeão da Copa Lalo. Termina com os resultados da Copa Lalo, então, pra gente ir pra música, que a gente ficou devendo isso aí. O destaque São José 4-1 em cima da Nestlé Planeta Casa, Paraíba 2, Tabata 0, Tioques de Birigui 1, Barça 2. Nos outros 3 jogos domingo, tudo empate. Peru, Itapa Imóveis, Norotec, Náutico, Guarda e Colorzão, tudo 1-1, Bruno. Sábado os jogos são de manhã, porque é feriado, e domingo outros 3 jogos. Vamos para a 6ª rodada já. Tá certo, Carlos Alberto Tilim. Agora a gente vai de música. Qual que é a música, Tiagão? Minha Rainha, mais uma nosso de trabalho. Música de Thiago Stott e André. Essa daqui eu vou fazer mais uma aqui música minha. Thiago Stott e André, Esporte ao Vivo, volta daqui a pouco e a gente vai falar do Santos. Não lembrar daquela noite fria, como não saber que era tudo que eu queria. Uma rua deserta, o meu corpo que tremia, mas que eu precisava era a sua companhia. Foi então que tudo aconteceu, naquele abraço profundo, nosso grande amor nasceu. Oh, minha princesa, eu preciso de você, e só com essa música eu não consigo dizer o quanto te amo, dizer que você é minha, e assim transformar minha princesa em eterna rainha. Transformar você, princesa, minha eterna rainha. O Barcelona e o Lionel Messi, imagens na tela, porque o Barcelona ganhou, e ganhou do time do Valência. O Neymar não fez gol, o Messi fez os 3, mas deu passe para gol do Messi, jogou bem o Neymar, e eu queria que vocês falassem do jogo. Não tem dúvida que o Neymar lá vai arrebentar, né? E junto com o Messi ainda, é um grande time. Acho que a vitória é normal, poderia ser até mais pelo adversário, né? É favoritíssimo esse time do Barça por todos os campeonatos que vai disputar agora. É por aí mesmo. Eu acho que, inclusive, depois que o Messi deu aquela, entre aspas, dura no Neymar de para de falar de mim e joga bola, né? Porque ele ficou deslumbrado e só falava, Lionel Messi, sabe? Vou ajudar o Messi. Tudo que é excesso enche o saco, né? Então, o Neymar vai ser, tenho certeza absoluta, não digo um Messi, mas vai ficar perto. Ele vai ter condições de agora atuando lá no continente europeu, disputar as eleições para melhor do mundo. Tá contente com o Neymar, né? Ah, sim. Torço para ele como nunca. Já deu muita alegria pro Santos, né? A gente tem que... E a gente além sabe, de ser brasileiro... Se ele for bem lá, ele vai bem na seleção, com e certeza, a gente só tem a ganhar. É a esperança do Brasil na Copa. Meninos, Neymar no Barcelona, o que vocês têm para dizer? De bola, tá indo, foi no momento, para mim deveria ter ido um pouco antes, para pegar essa experiência da Europa, para ele que vai conduzir a seleção em 2014. Vai ser um negócio muito legal aí, ele pegando essa experiência, jogando com grandes craques lá ao lado de Messi e companhia do Barcelona, contra muitos craques lá fora também. Acho que ele vem para somar muito, e 2014, depois desse jogo contra a Espanha que você ressaltou aí, eu acho que a nossa esperança aumentou muito. Começaram a olhar diferente para ele. Com certeza. Você também acha, né? Acho que ele foi na hora certa, eu já discordo do Thiago, acho que ele ficou, fez o que tinha que fazer, o trabalho no Santos foi bem feito, foi na hora exata, é um ano na Europa, vislumbrar o Messi e tal, vai jogar de igual para igual, acho que foi na hora. Agora você queria voltar a falar rapidinho do Palmeiras, seleção brasileira. Fica falando de Palmeiras, aquela hora de seleção, eu ia falar pro Tilim, eu ia falar da falta de coerência, eu ainda acho que a seleção tem muita falta de coerência. Levar o Henrique, levou um gol na desclassificação do Palmeiras. O Henrique levou um gol na lateral esquerda, uma bola nas costas, que eu acho que é a mínima que um zagueiro tinha que chegar. Um zagueiro desse na seleção. Eu ia perguntar pro Tilim o que ele acha dessa convocação de seleção e do zagueiro. Interrompendo você, Tilim, não gosto de concordar
com o corintiano. Mas tá aí um ponto. Acho falho, independente de estar jogando Série A ou B. Mas o Gil tá comendo a bola, eu acho que ele deveria ser convocado, essa chance deveria ser dada a ele. Eu sou suspeito. Antes do Carlos Alberto Tilling falar, eu vou colocar a minha opinião. Eu acho que o Henrique tem o melhor agente que eu já vi na história do futebol. Porque colocou ele no Barcelona, tudo bem que ele não jogou, foi pro Palmeiras, é titular e pra mim não joga nada, com todo respeito, mas não tem futebol, seleção. É um bom jogador pra Série B, eu concordo com o corintiano ali, é um bom jogador pra Série B. Pra seleção brasileira, eu sou suspeito de falar de seleção, porque eu não torço mais pra seleção brasileira, morro de amor não. Foi daquela Copa do Mundo da França, aquele negócio do Ronaldo, não está explicado até hoje, né? Aquela entregada, eu fico meio preocupado, a CBF hoje virou uma empresa de negócio, depois perdeu a Copa, essa que é a verdade. Depois perdeu outra Copa, levou o Cafu para bater recorde, Ronaldo Gordo. E agora o presidente é o Papa Medalha. Então é o seguinte, o povo morre de amor aqui, bate na mulher por causa de jogo, mas não vê que lá esses caras não estão nenhuma. Uma vez nós perdeu a Copa lá, à noite o Ronaldinho estava na escola de samba, batendo na roda de samba lá. Então eu não morro muito de amor. Acho que o CBF é uma empresa de negócio. Claro, a gente ainda torce porque é brasileiro, mas não torço com aquela, como eu torço pro Santos. Acabou aquele amor da seleção brasileira. Tá aí, você citando o Henrique convocado. Esquema. Eu também acho que não é pelo futebol, não. Agora, eu vou aproveitar aqui que a gente estava falando do Neymar, o Santista estava falando do Henrique, e agora a gente vai falar do Peixe, o Santos, que foi jogar contra o Fluminense lá no Rio, tinha uma parada difícil, o Gabigol passou mal antes do jogo, mas o Peixe conseguiu bem o que queria, viu? Vamos ver. Dois times precisando mostrar serviço. Fluminense e Santos entraram na rodada para se recuperar, perderam a vaga na Copa do Brasil no meio da semana, tinha pressão para cima dos treinadores, mas a coisa estava feia mesmo nas Laranjeiras. Luxemburgo desacreditado, um dia de falha de Cavalieri e lesão de Fred. A coisa foi triste. Mas o Thiago Ribeiro não tem nada a ver com isso. Pegou a bola, foi pra cima, fez o primeiro dele com a camisa do Peixe. Boa, Thiago! 1-0. Depois o Cícero pegou a bola, bateu a falta e aí, Cavalieri, meu amigo, eita rapaz, 2-0. Bom pro Peixe, o Cícero ainda não comemorou aquela bobagem porque já jogou no rival, mas tudo bem. Jogo administrado até o final e vitória do Santos no Maracanã. Respiro pro técnico Claudinei Oliveira, agora foi efetivado. Aliás, o Gabriel, não jogou porque passou mal, o coração do menino acelerou. E o Luxemburgo, pelo lado do Fluminense, acabou de chegar. E será que o professor vai dar adeus? Fica a dúvida. Tá aí, rapaziada. O Santos fez 2-0. Luxemburgo, acho que não tem jeito, né? Vai cair. O Luxemburgo tá no Fluminense, não tem... Baixo astral do caramba, né? Chegou pouquinho tempo, agora, não faz... Eu destaco no Santos o Cícero, como tá jogando, né? Rei São Paulo, fazendo gol direto, eu acho que tá sendo um dos maiores destaques do Santos. São Paulo se desfez de um grande jogador. Grande jogador, na minha opinião, o Cícero. A propósito, desfaz muito. São Paulo perde com facilidade de perder jogador. Arouca, Santos. Cícero. Na hora que chega no Santos, começa a jogar. O São Paulo adora perder jogador pro Santos e contratar jogador machucado, né? Do Santos, inclusive, né? Especialidade. Trocou o Rodrigo Souto com o Arouca. Pega, só a hora que vai pegar Juan, entregou o Rean, lá pelo amor de Deus. Aliás, eu queria que o São Paulo caísse de um lado e pro outro não, porque aí é menos 6 pontos pro Santos, né? Porque o São Paulo é freguês de caderneiro. O Bruno... não. É porque é o seguinte, eu quero falar... Pode falar, Fernando, porque depois esse cara aqui... Ó, fecha aqui pra mim. Você tá vendo esse cara aqui? Carlos Alberto Tilling, eu tô muito alto, deixa eu sair da tela. Mas não é verdade? Ele tá enrolado, porque ele revelou pra gente no programa passado que ele era palmeirense, aí o Palmeiras caiu, ele sofreu, Série B, e aí ele mudou, deu as camisas dele. Depois ele conta a história de novo, mas ele não sabe, tem surpresa sobre isso aí pra ele. Vamos falar primeiro do Santos e a gente vai mudar de assunto depois. Brunão, só antes de falar do Santos rapidinho, reportando ao bloco anterior, a gente falava do Henrique, né? Essa presepada que ele aprontou lá contra o Atlético Paranaense, se a convocação do Filipão fosse depois dela, seguramente ele não teria sido chamado. O problema é que o cara não tem bola de cristal, né? Com relação ao futebol europeu, a gente falou do Neymar, tem duas informações importantes aí.
negócios que foram fechados ontem no mercado europeu. O Kaká, praticamente de graça, volta para o Milan. Ele aceitou? Estava dependendo ele dele, né? uma redução em torno de 55% dos Tinha seus possibilidade vencimentos. dele vir para o São Paulo, né? Eu acho remota, que... talvez. Eu até cheguei a imaginar, comentar com alguns colegas de redação na semana passada, que o pessoal estava cobrando Juvenal Juvencio porque não estava repondo, não estava contratando a contento. Depois do Ganso, que foi um gasto mais substancial, vamos dizer assim, o São Paulo deu que uma freada. Eu cheguei a imaginar que fosse esperando a ocasião para trazer o Kaká. Mas as cifras ali envolvem situações muito hoje fora do alcance do São Paulo, que é um time que está enroladíssimo em termos de papagaio bancário. Tem uma série de empréstimos. Não é o caso, por exemplo, do Flamengo, que tem dívida fiscal, o São Paulo não tem, mas o São Paulo deve para banco. É pior do que fiscal, né? Eu imagino. Porque sim, o governo, se for conosco, nós meros contribuintes, né, povo, aí o governo vem, o leão, e te pega. Agora, com os clubes é um tal de anistia. Bom, não vou nem falar para não ficar bravo, minha segunda está muito boa, então vamos continuar. O Kaká, então, vai para o Milan, tem aí, quem sabe, uma dose aí de voltar a se motivar, de remotivar para chegar, para voltar à seleção brasileira. Né? O que a gente eu imagino que sim, jogue, né? Eu imagino que sim. Apesar de que eu acho a característica do futebol italiano em termos de marcação de pegada maior do que da Espanha, né? Mas então, você não acha que ainda tem espaço para ele na Europa, Fernando? Depende muito. Para voltar para o Brasil, para o São Paulo, eu acho que... ele ainda tem mercado, né? Você vê jogadores que faz tempo que não jogam, como o Robinho, ainda tem mercado. Olha, o Kaká, de certa forma... Ele tem, mas tem que aparecer, nem no meu time amador. Sem ele dúvida. Tem sim, mas o tem prazo de validade está no ar. Eu acho que ele foi para um clube legal, acho que a ida dele para o Milan vai ser legal porque pega o clube também, é a chance dele levantar a sua carreira e levantar o Milan. O Milan também tá... Os dois, acho que é os dois parece que é aquela coisa quando encontra, né? Exatamente. Que fique lá para a Europa mesmo, porque para mim tá em fim de carreira. A outra informação, vai Bruno... voltar a ser que venha encerrar a carreira no meu clube, então. Que venha jogar. Vai, Cufa. Ele é meio Então, São Paulino, essa é a minha pergunta. São Paulino quer o Kaká? Com certeza. Com certeza. Eu acho que ali, ele já declarou, mas isso... declarou pelo amor que fez, por ser revelado no clube. Declarou que voltaria para encerrar a carreira aqui. Mas eu acho que o lance de fazer um marketing em cima do jogador, de trazer um cara como o Kaká, o que ele já fez, a história, não é velho. E o que ele já tem, eu acho que seria muito válido para o São Paulo. O esporte está correto. Eu concordo com ele, porque jogador pode arroz, tem que jogar em time pode arroz. Então joga no São Paulo ou no Fluminense. Olha, ele tá todo, viu? Ó, você que tá aí. Obrigado. Você é São Paulino? Tiagão, você é São Paulino? Obrigado, eu fica tranquilo. Você acha que o Kaká no Corinthians não dá certo? A gente vai te pegar hoje, senhor Tilinho. Ele tá fazendo... Qual que é a idoneidade da pessoa que era palmeirense e virou santista? É o seguinte, ele vai fazer... Que dia que você vai fazer 25 anos? Dia 5 de setembro, dia quinta-feira. 5 de setembro, Folha da quinta-feira. Esse senhor aqui vai fazer 25 anos de Folha da Região. Eu e o Fernando, há 21 juntos, né, Fernando? Fizemos 21, dia 26 de julho. Então, sem saber, tem uma surpresa para você. Bruno, aqui. Só a segunda informação lá. E a segunda lá. informação internacional. Gareth Bale, fechou. meio atacante, fechou com o Real Madrid, sai do Tottenham, onde está jogando o Paulinho, pela fábula de 92 milhões de euros. A maior contratação da história do futebol. Segunda maior. Segundo a Folha de São Paulo apurou, são 92 milhões de euros. Ainda não chega nos 94, 95 do Cristiano Ronaldo, que foi outra aquisição do Real Madrid diante do Manchester United. Gareth Bale, não tem nem o que falar do cara. Agora, o Real Madrid, eu vou falar uma coisa, viu? Eu achei até um pouco de falta. Os caras... quase um mês, pelo menos umas 3 semanas atrás, soltaram no site do Real Madrid, no shopping lá, a loja deles pelo site, a camisa para vender do Gareth Bale, com o número e tal. Quer dizer, se tinha a camisa lá, é óbvio que já estava fechado. Né? Já estava alinhavado. Eles ficaram... Essa história do Bale com o Real Madrid tem pelo menos uns 3, 4 meses esse namoro aí. Já vinha sendo bastante noticiado e agora... uma expectativa, né? Quem se destaca mais na temporada? Neymar ou Gareth Bale? Neymar. Acho que o Bale se destaca também. Bale pela transação financeira. Bola é o Neymar, sem dúvida. Tá certo. Eu acho que o Neymar se destaca também, apesar que esse cara joga muita bola. E a gente
falou do Santos aqui, ganhou 2-0 lá, mas ainda está naquele vai, não vai no meio da tabela. Agora, falando em Santos, tem um cara aqui, chama Carlos Alberto Tillin, o cara vai fazer quinta-feira 25 anos, só de Folha da Região, jornalista esportivo dos maiores, dos mais renomados da região, só que ele fez uma coisa aí que tem muita gente, para não dizer preocupada, mas meio brava aí com você, tem muito palmeirense muito bravo, para falar a verdade. Ele não sabe, mas tem uma campanha rolando. Ele contou pra gente, rapidinho, como que foi a história que você mudou de time? Eu sempre fui um palmeirense fanático no passado, e quando o Palmeiras caiu em 2002, não foi nesse segundo rebaixamento, foi dessa vez. 2002, aí eu falei, eu não vou torcer para time da Série B, eu não vou ficar assistindo o jogo, ouvindo o jogo em radinho de pilha. Eu falei, eu tenho que ter um time para torcer. Aí eu escolhi o Santos porque eu chamo Carlos Alberto por causa justamente do Carlos Alberto Torres. Quando eu nasci, os meus irmãos todos santistas, inclusive o meu pai era palmeirense e um irmão palmeirense, o restante era santista. Aí meu irmão mais velho pôs o nome de Carlos Alberto em homenagem ao Carlos Alberto Torres. Aí eu fui escolher torcer pro Santos e foi no ano que o Santos foi campeão brasileiro, né, Fernando? Exato. Em cima do Corinthians, deu aquela pedalada do Robinho. Sim. Aí não teve jeito, meu filho. Aí você se engraçou com o Santos. E eu sou feliz mais com o Santos hoje, porque se fosse o Palmeiras tinha caído de novo. Que o palmeirense, que te acompanha há 25 anos pela Folha da Região, não tá contente, tá com certo? certeza. E aí a gente tem uma campanha rolando, o Esporte ao Vivo, e uma campanha que foi o telespectador que organizou. Vamos pra campanha Volta Tillin pro Palmeiras. Vamos lá, solta. Campanha Volta Tillin, o que você acha disso aí? Ele já devia ter voltado, né? Mas você é palmeirense, né? Ele é palmeirense, então ele devia ter voltado. Ou ele vai, porque ele quer que o Santos vá lá para a segunda também, será? Ele é pé frio, viu? Você começa a torcer pro Santos, o Santos vai cair, viu? Volta pro Palmeiras, Tillin. Volta pro Palmeiras correndo, que o Palmeiras vai para a primeirona. Tillin, você me conhece, eu joguei bola com você, o Gavião. Oh, não faz isso não, cara. Você sempre foi palmeirense, não faz isso não. Você acaba com os palmeirenses desse jeito. Vamos começar uma campanha aqui. Tillin, volta pro Palmeiras. Tillin, volta pro Palmeiras. Eu tô te mandando voltar. Mas eu falo pra ele assim, se é palmeirense, então seja palmeirense até o fim. Não nega pra trás não, velho. Vai, seja homem, firma na rocha, agrada o Verdão aí, gruda no Verdão. Não vem pra outro time não. E não vem pra outro time não, e se for pro São Paulo não quer você não. Então fala, volta Tillin. Volta, Tillin. O homem troca de cueca, troca de mulher, troca de roupa, troca não sei do que, mas o cara que troca, eu vou falar pro Tillin isso, o cara que troca de time, ele não tem personalidade. Você não tem nada que ficar virando igual foi de bananeira que o vento dá não, viu? Volta pro Palmeiras, que será, lá você é bem recebido. Ô Tillin, se você ficar virando a casaca assim, eu vou mandar o Sheik te dar um beijo, igual deu lá no amigo dele. Então volta, Tillin, volta, para de palhaçada. Tem que se honrar a camisa do time que você veste. Quer dizer, se ele não voltar, quem que nós vamos arrumar para dar um beijo nele, hein? Aqui pode arrumar algum jogador do AI que tá mal aí, né? Vamos arrumar um jogador do AI, pegar lá igual o Sheik e colocar para dar um beijo nele. Tá certo, o cara é palmeirense, tem que ser palmeirense, né? Claro, tem que honrar a camisa, igual eu, São Paulino, mesmo na pior, na melhor, sempre São Paulino. Volta pro Palmeiras, velho, não dá não. Esse negócio de virar casaca não vira. Não vira não, tem que sempre perseverar no time e o Palmeiras tá subindo, tá ficando legalzinho. Tillinho, menos mal que você não foi pro São Paulo, cara, mas volta pro seu Palmeiras que vai ser melhor. Tillin, você vai voltar pro Palmeiras e você vai ver que nós vamos dar um coro no Palmeiras e no Santos. Agora, fala um negócio, o cara mudar de time. Nem você que não é muito fanático não mudou. Olha, eu não acompanho muito futebol, mas ó, Tillin, você é muito safadinho, viu? Você vira casaca. Decepcionou nós, palmeirenses, Tillin, faz isso mais não, pô. Agora, tem santista falando que ele precisa voltar pro Palmeiras, porque senão o Santos vai cair, que ele é pé frio, rapaz. Não, mas o Santos já tá na segunda, vai cair, já levou de 8, agora vai perder tudo. Roberto Tillin, ele não sabia. Deixa eu explicar aqui pra você. Na semana passada o Tillin nos revelou que ele mudou de time. E aí eu aprontei isso aí, cara. O que você acha? Parabéns. Volta, Tillin. O que você tem a dizer pros caras que fazem folha de bananeira, que troca de mulher, troca de cueca, mas não troca de time? Eu só acho o seguinte, não tá na Constituição Federal que você não pode trocar de time. Então eu acho que não tem nada demais. Mas se for essa campanha, eu vou ver se a torcida do Santos vai deixar agora, né, Bruno? E vamos ver se o Palmeiras vai subir ainda, viu? Não tá. Então se o Palmeiras subir, ainda tem a esperança? Quem sabe um dia. Então está lançada a campanha Volta Tillin. Se você quiser mandar um recado, que eu mande um abraço para você, eu mandar um recado pro Tillin,
para ele voltar a torcer para o Palmeiras, ou qualquer outra sugestão de pauta, tem um futebolzinho rolando, futebol legal, esportealvivo@tvaraçatuba, ou melhor, tvaracatuba.com.br. esportealvivo@tvaracatuba.com.br, e você mande a sua sugestão, mande o seu abraço. Se quiser me criticar também, fica à vontade, que eu vou responder, hein? E aí tem também a fanpage do nosso Esporte ao Vivo, na verdade é a fanpage da TV Araçatuba, né, diretor? Ô Guga, vem aqui você. Cadê o microfone? Não, no próximo bloco eu vou trazer o meu diretor aqui, que ele gosta de dar recado, eu vou trazer ele ao vivo para falar com a gente. E agora a gente vai de música. Depois da campanha Volta Tilim, só uma música de Thiago Stort e André. Promessa de Thiago Stort, aqui no Esporte ao Vivo. Se o São Paulo cair, continua São Paulino. Certo. Mas é fácil também, não vai cair, não é como Palmeiras, time pequeno. A gente podia fazer uma aposta, se o São Paulo cair, você rapa aí a cabeleira. Tranquilo, não tem problema, tô Mas disposto a isso. Tem que continuar trabalhando e precisa do cara intacto. Tá tranquilo, vai Entendi. O cabelo não vai mudar a voz, não. Já tá acabando, já. Não é o Sansão, não, né? Então agora a gente vai de música, o Esporte ao Vivo volta daqui a pouquinho, daqui a pouco tem o São Paulo, porque o São Paulino deve estar ansioso aí. Música de trabalho, música de vocês, Fica Assim. Fica Assim, essa composição minha e do parceiro. Minha e do parceiro aqui. Show. Vamos lá. Fica Assim, Thiago Stort e André, Esporte ao Vivo volta já já. Cansei de tentar te explicar, eu não quero mais a sensação de dar o fora ou ficar em suas mãos. Hoje eu acordei mais feliz, o coração estava numa cor. É que um dia você vai chorar quando me ver nos braços de outra pessoa. Só o tempo vai mostrar se fiz pouco pra te amar. E aí fica assim, a gente se encontra outra vez, vai lembrar de mim, de todo amor que a gente fez. E aí fica assim, e a gente se encontra talvez, vai lembrar de mim, de todo amor que a gente fez. Esporte ao Vivo, de volta aqui na TV Araçatuba, 7 horas 27 minutos da noite. A gente já está estourado, mas ainda tem o São Paulo por aqui. Antes eu quero dar um recado para você. Você que está fazendo uma festa, precisa de um DJ, precisa de som e iluminação, DJ Darley Campana, o cara que ajudou a montar o nosso estúdio, pode ligar no 98116-4810, 98116-4810, DJ Darley Campana, que o cara vai atender você, o que você precisar, fazer uma festa, precisa fazer um evento, fala com o DJ Darley que o cara manda bem e manda a ver aí para você. De novo, telefone 98116-4810, que agora tem mais um número para atrapalhar a cabeça da gente. Quero aproveitar também e mandar um abraço para o Sargento Lima, que é corintiano, trabalha na viatura junto com o Fabiano, que é São Paulino, na Força Tática. Imagina a rivalidade, né? É igual a nossa dupla aqui, Thiago Stort e André. São Paulo tinha uma parada duríssima, Botafogo com o Seedorf e tudo. E o time conseguiu empatar. Fora de casa, vamos ver o São Paulo. Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, e o encontro de opostos entre Botafogo e São Paulo. Cariocas e o maestro Seedorf bem, paulistas nem tanto. Mas foi justamente na cidade maravilhosa a protagonização de um jogo horrível. Não por falta de vontade, principalmente do São Paulo, que tenta compensar a falta técnica com a raça. Mas o dia não era mesmo do tricolor. E nem mesmo do Fogão. O Seedorf até mandou bem, tentou, mas foi na trave. Ainda algumas chegadas no final do Fogão e os contra-ataques do São Paulo, ou melhor, tentativas, porque esbarravam nas péssimas finalizações.
Jogo truncado, jogo amargo, ruim para os dois lados. O Botafogo tentou, mas prevaleceu a força do São Paulo, que não tomou o gol no jogo. Em compensação, não ganha fora desde a primeira rodada. Reflexo, zona do rebaixamento, um time sem confiança e 0 a 0. Tricolores e alvinegros insatisfeitos. Este foi o São Paulo. Vamos começar com o São Paulino, vai. O que você achou desse empate dificílimo, né, lá no Rio? O São Paulo continua ainda vice-lanterna, mas fez um pontinho, vai sair da situação? 0 a 0 contra o Botafogo. A fase do Botafogo é excelente. O São Paulo jogou com desfalque no ataque. Não tinha nem Aloysio, nem Boi Bandido, nem Luiz Fabiano. 0 a 0 com gosto de vitória pela fase que o São Paulo se encontra. E o adversário merece todo o elogio. O Seedorf come a bola, como sempre. Eu adoro ver o estilo de jogo dele. Só que eu acho que o São Paulo se manteve legal, jogou bem, conseguiu explorar bem as laterais dele, que eu acho que a lateral direita do São Paulo é lástima ver o Douglas jogando de titular. Mas 0 a 0 foi bom, teve gosto de vitória. Todo ponto, ainda mais jogado fora de casa, no pontos corridos, jogando fora de casa essa conquista. E São Paulo também agora chega a 4 jogos sem derrota. Veja só, né? Para quem estava numa situação que não conseguia de jeito nenhum vencer, de repente venceu. Agora, quando você ganha, começa aquela história, sem derrota. Antes era sem vencer, né? Então exatamente. O empate contava contra. Agora parece que conta a favor. Mas o São Paulo, com 6 pontinhos aí, sai dessa situação, né? Agora tem o Criciúma em casa, se não me engano, né? Criciúma. Olha, eu vou pegar aqui o São Paulo, porque o próximo jogo, e é justamente sobre isso que eu quero falar. Náutico, Criciúma e... O próximo é terça-feira contra o Náutico, que é aquele jogo atrasado. Só que aí que está o problema do São Paulo. Na quinta, já joga de novo. Criciúma. Na quinta-feira, o São Paulo pega o Criciúma. Então joga amanhã. Final de semana, Curitiba. Na terça, quinta, o Criciúma. Náutico, jogo de 6 pontos, né? São mais um jogo 3 jogos em 5 dias, 4 jogos em 10 dias. Eu quero aproveitar justamente essa questão dos jogos e abrir aspas aqui, porque o Rogério Ceni deu uma entrevista criticando justamente a organização do São Paulo, porque essa rodada atrasada é em função daquela viagem que o São Paulo fez pela Europa, aquele tour, então ficou esse jogo. Olha só, abrindo aspas para Rogério Ceni, fizemos uma loucura na exposição física que tivemos que jogar 3 partidas em 4 dias lá fora. Se a CBF não ajuda a gente com a tabela, também não nos ajudamos. Também não ajudamos a CBF, quer dizer, Rogério Ceni criticando a diretoria do São Paulo. Realmente, jogar terça, quinta, final de semana, futebol, que a gente sabe que o cara perde 4 quilos jogando. Ele está duplamente certo, Rogério. Só que essa excursão foi a pedido do São Paulo, então tem tudo isso. O clube brasileiro precisa pôr na cabeça que o calendário hoje não suporta esse tipo de aventura. Eles tiveram seus interesses lá financeiros, mercadológicos, para fazer essas excursões. A do Santos até foi curta, foi um jogo só, mas mesmo assim teve que mexer na tabela. E agora está esse chororô, não adianta, não tem calendário, não tem data. Já sabia que ia ser assim. Já sabia que ia ter que ser submetido a uma torturante sequência de jogos e tem que se conformar, não adianta ficar chiando, essa grita aí é indevida. Sobre o São Paulo, rapidaço, comentei semana passada, o Autuori pela primeira vez teve um tempo para desenvolver o seu trabalho, para preparar o time, para treinar o time. Agora ele já não vai ter mais tanto. Mas os primeiros resultados... Essa semana nenhum, né? Começaram a aparecer. Eu achei, esse jogo eu vi, eu achei interessante aquele posicionamento tático do Paulo Henrique Ganso mais enfiado, próximo dos zagueiros. Eu só acho que para ele jogar assim, ele vai ter que querer jogar menos bonito, porque se ele perder a bola, a exposição para contra-ataque vai ser tamanha. O São Paulino aqui vai concordar comigo. Ele fez uma boa partida, mas errou uns 2 ou 3 passes ali de letra, excesso de preciosismo, que foram, que precederam situações de ataque muito perigosas
contra a meta do São Paulo. Agora, se por outro lado é desgastante, o São Paulo tem uma grande chance também de ir lá em cima na tabela. Porque pega o Náutico, dá para ganhar. Se fizer 9 pontos, Criciúma, tá bem, se eu não me engano, vai fazer 6 pontos. Se não me engano, é o Curitiba fora, que é um joguinho mais difícil. Então é uma chance. Vamos supor que faz 7 pontos. Já sai da zona de rebaixamento. Então acho que veio na hora certa essa sequência. O nosso esporte ao vivo da segunda que vem, Thiagão, será que a gente vai ver o São Paulo que hoje está em vice-lanterna do campeonato? Vice-lanterna. 15 pontos ganhos. É 18º ou 19º? 19º. Está só na frente do Náutico. Será que nós vamos ver o São Paulo fora da zona do rebaixamento? Já que no esporte ao vivo da semana passada vocês criticaram o Pato e ele brilhou, vamos falar mal do São Paulo, acabar com o São Paulo. Vamos secar pra ver se a coisa vai pra frente. Não, eu acho que São Paulo vai ganhar as 3. Tomara que dê o contrário. A gente volta a falar em elenco, né? São 3 jogos, o time precisa de elenco. E não tem, então, né? Buscar pontos sem elenco, espaço curto de tempo, eu acho uma bomba também. Destaque de falar em elenco foram as 2 estreias, né? O Wellington Inegável, que não tinha jogado, entraram. Tentaram, né? Sem muito brilho. Tudo bem. Mas Inegável veio de contusão, né? O Inegável fez um treino no São Paulo e se machucou no primeiro treino. É um grande jogador, então torcer para ele. Ele e o Canhete. Agora, o André pegou num ponto que era justamente o que eu queria perguntar para vocês. O Paulo Autuori consegue colocar o mesmo time nos 3 jogos? Tudo bem, uma peça ou outra, mas assim, se fosse você o técnico, se fossem vocês o técnico do São Paulo, você tiraria um time para o jogo de terça, um para quinta e o mesmo de terça para o final de semana? O que ele pode fazer? Ou tenta ir com o que dá, machucou, troca? Isso aí vai depender da condição física de cada atleta, né? Você vai ter que analisar jogo após jogo. Hoje você, durante a partida, eu acredito, né? Você tem aqueles exames de coleta de sangue lá que você detecta tudo. A fadiga muscular, quanto que o cara queimou de ácido, não sei o quê. Mas é possível o mesmo time de terça jogar quinta? Eu acho inviável quase. Então, talvez sim, mas ele jogar terça, quinta e domingo, eu acho que não. E o rendimento desse atleta também? Isso aí tudo vai depender de jogo a jogo. O departamento de fisiologia certamente vai fazer essa secagem aí, essa verificação para ver quem está menos ou quem está mais desgastado, né? E não vai treinar, né? Vai ser, você falou mudar a concepção do time, já vai mudar porque o Luiz Fabiano volta. Então ele volta a ter aquele jogador ali de referência, jogador mais de frente, né? Que não foi o esquema com que ele jogou contra o Flamengo, contra o Botafogo. Pra gente ir pra cornetada, que também é uma novidade hoje no programa, eu quero perguntar o seguinte: quem que pode chegar e beliscar o G4 na semana que vem aqui no Esporte ao Vivo? A gente vai voltar a falar de Brasileirão. Quem que vocês acham que está crescendo, pode chegar? O Corinthians, que está em quinto, né? Tem toda a chance aí. Apesar de ter o Internacional, jogo difícil, mas que é o mais próximo é o Corinthians, para chegar entre os 4, dos paulistas. Eu acho que, assim, em relação a quem vai chegar ao G4, quem vai deixar o G4, eu acho um pouco complexo responder. Mas eu acho que o campeonato está chegando agora numa fase bastante interessante. É a fase onde os caras que tiverem garrafa vazia para vender vão poder continuar vendendo. Daqui até 3, 4 rodadas, eu acho que você já vai ter uma noção aí de 4, no máximo 5 times que vão poder chegar lá na frente em condições de ser campeão. Os outros já... Acho que em condições de campeão a gente já tem meio que elaborado já, né? Eu acho que não vai sair muito de... Eu esperaria um pouco mais. Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, Botafogo. A diferença de pontos é muito pequena ali. Em 2010, o Flamengo, ele ocupava, no atual estágio do campeonato hoje, se não me engano, a 11ª ou 12ª colocação. 11º, eu acho que era. E foi campeão. O Fluminense fugiu do rebaixamento naquelas situações, ganhando uma improbabilíssima sequência de jogos. O segundo turno é perfeito quase. Acho que daqui 4 rodadas, assim, você já dá... O campeonato 3 pontos é assim, você ganha 2, 3 jogos, vai lá em cima, perdeu, você vai lá para baixo. Exatamente. Vamos esperar mais um pouco, o Fernando tem razão. Tá certo, e agora pra gente finalizar, vocês deram as opiniões especialistas, mas a galera tá cornetando a rodada do Brasileirão. Vamos ver o que cada torcedor tem para falar do seu time. E um recado também, você que quiser participar, pode participar de algumas maneiras. A nossa fanpage, que é facebook.com/TV Araçatuba, lá você pode mandar o seu recado, a gente vai mandar abraço para você. Também pode dar sugestões de reportagem, tem a sua pelada, quer que a gente vai fazer uma matéria.
esportealvivo@tvaracatuba.com.br e você pode acompanhar também. E na rua, né? Porque a gente vai estar sempre no centro de Araçatuba, nos locais movimentados, para ouvir o torcedor. Bruno. E é justamente... Pois não, Tiagão? Deixa eu só te interromper aqui. Por falar em cornetagem, aproveitar o gancho do São Paulo, o que aconteceu com o jogador da seleção que foi para convocar da seleção brasileira, Oswaldo? Acabou o futebol do cara. Foi pra contratação da acabou. seleção. É incrível, né? Ele era um cara que contribuía. Ele não faz gol, acho que desde março, se não me engano. Desde março. Março foi o último. A facilidade com que ele e o próprio Aloysio são desarmados pelos jogadores adversários, eu acho impressionante. Perdeu o preparo físico, parece que tinha, porque colocava na frente e ninguém achava o Oswaldo. O grito da torcida do São Paulo era ou toca pro Oswaldo que é gol. O cara não faz gol desde março, fase, né? Foi contratado pela seleção Será brasileira e que voltou com o futebol subiu pra embaixo. cabeça, é fase? Eu acho que essa síndrome da seleção brasileira Vai ver que ele tá amando muito, porque fala quando o cara tá ruim no futebol, tá feliz no amor. É, mas o Alexandre Pato, a ex dele, saiu com um garçom lá na Itália e ele tava na Pindaíba e falaram que era isso. Aí o cara foi lá, resolveu, aí ninguém mais fala isso, né? É verdade. Aliás, e ele é a prova contrária, né? Porque ele tá jogando bola e tá bem na relação amorosa, ele e o Sheik. Agora, o que eu acho... só pra gente... Disse que a comemoração dele aqui é pra ele evitar o selinho do Olha, Sheik, justamente né? com relação a essa comemoração, agora eu acho uma coisa... Sabe, o jogador faz gol, tem tanta coisa pra perguntar, ele vai dar coletiva, a primeira coisa que o repórter pergunta, Pato, o que é a comemoração? Que comemoração? O cara não falou, não quer falar, eu não quero nem saber. Ó, Pato, você nem fala o que é essa comemoração, porque, ó... Você quer saber? Eu o Pato é como o Neymar, é metrosexual. A gente deu duas fotos na... Você tem dúvida do qualquer de que fez luzes no cabelo. Luzes, nada contra isso, não. Tudo bem. Eu só acho a comemoração absurdo, dos absurdos, tinha que ter vermelho é o cara tirar a camisa. Falta de respeito, principalmente pelo patrocinador. O Romarinho hora que fez tá isso. em cima dele, o Romarinho fez. Tem que dar vermelho, não tem nem que ser amarelo, não. Mas o Corinthians Palhaçada. tem no contrato do Corinthians com a Caixa, que é o patrocinador master de camisa, cada jogador que tira a camisa num gol tem uma multa. Certíssimo. A pergunta pra gente responder semana que vem, será que sai do salário dele? E agora a gente vai chamar aqui a cornetada da rodada. Se você estava aí por Araçatuba no final de semana, você vai se ver aqui na tela. Vamos ver. Opinião do torcedor de São Paulino, o que falta pro Ganso? Acho que um preparo físico, né? Ele não tá treinando muito bem, eu acho que é isso só. Tá certo. E Paulo Torres, você tá contente com ele? Sim, ele é um bom técnico. Então o São Paulo tem tudo para sair da zona do rebaixamento. Ah, com certeza, né? Tá confiante? Confiante, São Paulo. Mesmo? Mesmo. E o Rogério Ceni, você acha que ele já deveria ter se aposentado ou ele tá bem mesmo com 40 anos? Sim, tem que aposentar. Manda um recado para ele. Rogério Ceni, já deu, tchau. O que você tá achando do Palmeiras? Na verdade, o Palmeiras, independente dessa edição que ele está passando, dessa situação que ele está passando, todo time perfeito cai, levanta, mas ele vai chegar onde tem que chegar. Palmeirense, é isso aí. Até o fim, desde o início, não deixa essa mancha verde por nada. E olha, vamos torcer. A união faz a força. Não somente o açúcar, mas a força também. O que você fala do Grêmio atualmente? Renato Gaúcho tem tudo para levantar o time, passou pelo Santos, tinha uma desvantagem, conseguiu passar. Eu espero que passe pelo Corinthians. Mas o Corinthians é um bom time também. Vai ser um jogo bem difícil. Manda um recado para os corintianos aí, se você tem fé no Grêmio mesmo. O Grêmio vai tentar levar esse jogo adiante. Tá certo. De Santa Catarina para o Esporte ao Vivo. O pessoal pensa que o São Paulo vai cair para a segunda divisão. Mas não vai cair não, ele vai ser campeão brasileiro ainda esse ano. E o Rogério Ceni? Hã? E o Rogério Ceni? O Rogério Ceni, ele é 10. Vai pegar tudo. Todas. Sou palmeirense, meu Palmeiras o ano passado caiu, estava na mesma situação do São Paulo, é impossível o São Paulo... Vai cair, com certeza. O Palmeiras tem que jogar um campeonato só. É impossível ele jogar 2 campeonatos, a prioridade dele é não cair para a segunda. Para nós não valeu nada, o importante é subir para a primeira divisão. Igual o Corinthians não caiu, foi campeão brasileiro, campeão paulista, campeão da Libertadores, campeão do mundo. O Corinthians está bem no Brasileirão, passou na Copa do Brasil, mas o pessoal fala que joga bem 10 minutos e o time tem apagão. O que você acha disso aí? Perfeitamente, o time tá deixando a desejar. Tem muito elenco e pode fazer mais?
Não, o elenco hoje está fraco, hein? Perderam grandes peças boas e não foram reposto. O Paulinho é um nome que faz falta. Muita falta. Não tá mais aquele time, não. Nós ganhou muito, tá com salto muito alto. Tá achando que vai ganhar tudo fácil, não vai conseguir, não. Não é por aí, não. Manda um recado aí pro Tite e pros jogadores, então. Vocês precisam descer do salto e começar a jogar bola. O negócio tá ficando feio pro lado de vocês. Futebol é no campo, né? No nome não ganha nada. Futebol é 11 contra 11. Viu o que eles passaram aí para ganhar do time lá do Rio Verde lá, né? Que vexame, que vergonha, viu? Esse ano tá difícil pro Corinthians. Tá com um time até bom, elenco, tudo, mas só que no campo não tá produzindo o que deveria produzir, igual no ano passado. Acho que o time tá fazendo o serviço certinho e tudo, só que acho que tá sobrando mais pros jogadores, que acho que deveria se impor mais dentro do campo. Pato, por favor, né? Vamos resolver lá, né, na frente. Será que ele tá pensando muito na namorada? Deve estar, né? Pra estar daquele jeito. O que você acha do São Paulo? No momento ele tá numa fase difícil, mas nós acreditamos no tricolor. Eu sou São Paulino desde a infância, mas eu sei que ele vai dar a volta por cima, confio no meu time. Você tem certeza que não vai cair, não? Não, cair jamais. Manda um recado aí pro pessoal dos outros times, estão secando São Paulo barbaridade, querem que o São Paulo caia, mas você não quer. Então manda aquele recado. Pode esquecer, turma, que o São Paulo não vai cair. Pode ficar tranquilo, turma, que vocês estão achando que o São Paulo vai cair, ele vai dar a volta por cima e vai ficar em primeiro. Em primeiro lugar? Em primeiro lugar. Como tá a situação do time? Tá bem na Série B, perdeu aí uns joguinhos, mas tem tudo para ganhar. E essa situação que o Palmeiras se encontra foi que certos administradores lá começam a inventar. Eu tinha certeza que nós não classificaríamos para a Libertadores. Então é uma coisa que nós apanhamos de um time reborreia, time, bem dizer... O Boa. O Boa que não tem nada de boa, ganhou. Passamos vergonha, igual o Corinthians também passou vergonha lá com o teu time. Luverdense. Passou vergonha com o Luverdense. E eu vou te falar, o Corinthians ganhou porque o goleiro do Luverdense engoliu 2 frangos. Um foi frango. A bola bateu nele e ainda entrou. Então tá por aí o negócio. Mas o Palmeiras é o seguinte, ele tinha que encarar só a Série B do campeonato, para levantar campeão. Aí fala, mas é campeão da seção da... do Brasil. Não, campeão da segundona. Da segundona. Mas o Corinthians foi campeão da segundona. Comemorou. O Atlético Mineiro foi, muitos times. E depois foram campeão da Libertadores. E o ano que vem nós temos um centenário, pô. Então, negócio é o seguinte, Palmeiras tem que pensar na Série B, Gilson Kleina tem que pensar na Série B. Bom, agora já tem que esquecer mesmo porque está eliminado, né? Acabou. Hoje eu entrevistei 2 que disseram que São Paulo vai ser campeão esse ano. Que conversa é essa? Esse ano não dá, porque demos umas pipocadas no começo, mas 2014 estamos aí para ser campeão de tudo, Libertadores, Paulista, Brasileiro, o que vier. Esse ano não vai rebaixar? Não, rebaixar jamais. São Paulo não é time para ser rebaixado. Tem que tirar o Juvenal, o Juvencio, né? Contratar peças mais específicas para o São Paulo. São Paulo é um clube que sempre chegou nas finais do Brasileiro, então não pode ser do jeito que está. O São Paulo é time de tradição. Então me fala do Corinthians, qual que é a situação do time? O que você está achando? Joga 10 minutos, bem, de repente morre. O que é? O que você acha? Então, cara, no meu ponto de vista, Corinthians é sempre time sofrido mesmo, né? Tem um elenco maravilhoso, só que infelizmente tá apostando naquelas pecinhas, cara. Tem que mudar, tem que, sei lá, Pato não tá jogando bem, tira, saca, coloca outro no lugar, não fica batendo na mesma tecla. Corinthians é uma nação, a gente é maior do que esses caras, então vamos jogar pra cima e vamos embora. Corinthians, time de primeira categoria. São Paulo vai cair, São Paulo cai, escuta o que eu tô te falando. Palmeiras vai subir porque não tem time na segunda divisão. E o Santos cai também, vai abraçar o São Paulo. São Paulo e Santos na segunda? Namorar na segunda divisão, São Paulo e Santos. O que você achou do beijo do Sheik? É o seguinte, Corinthians, ele dá selinho. O São Paulo, ele namora. Achou bom o Palmeiras sair da Copa do Brasil, pelo menos vai focar no Brasileirão da Série B e vai subir, vai ser campeão. Isso aí, eu gostei por ter saído para focar, né? Que já tava jogando com o time B e perdeu. Agora vamos ganhar tudo de novo, focar na segunda divisão e bola para frente. O São Paulo ele tem um time excelente, assim, de cair eu acho que não. Pode cair uma Ponte Preta, algum time, mas o São Paulo, por mais que ele venha pendengando, ele ainda tem acho que tá um jogo ainda a menos, né? Ele tem jogo a menos, então ele tem bastante chance de ganhar. Teria que ter um jogo a menos e uns 50 pontos a menos. 50 pontos a menos, eu acho que vai morrer tudo na praia, São Paulo e Santos.
E é isso aí. Mandar um beijo pra Shaikira ali. Shakira? É, Sheikira, né? É aqueles bandos de bofs. Palmeirense não dá beijinho? Palmeirense não dá beijinho, não dá nada. Não. É só mulherada. É mesmo? É só mulherada. Aqui é só festa no chiqueiro! Mas esse... Não, aqui é São Paulino e Corintiano. Certo, rapaz, eu gostei daquela história. O corintiano do Sheik dá beijinho e o outro time faz assim. Que história é essa, Thiago? É verdade isso aí? Hã? Rapaz, você vai burlar um negócio desse pra mim, eu vou ter que estar ao vivo. Viu? Tá bom, vamos ficar quieto, vamos de música. São Paulo ano que vem, é prioridade da diretoria levar o Sheik pra lá. Você viu, rapaz? Tem São Paulino. Paulão, eu receberia com o maior prazer. Tá certo, Paulão, deixa ele dar joga selinho muito, que ele joga quiser, vai. muito. Agora é o seguinte, tem São O Paulino... André, aceita, meu parceiro normal. Tem São Paulino mais animado que você, que já disse que vai ser campeão esse ano, né? Tudo bem, então é animado demais. Esse ano vamos contentar esse com a cara Copa que falou, Eusébio, que tá bom demais. Esse cara que falou que o São Paulo vai ser campeão, vai ser igual aquela piada do padre. Vai ser São Paulino assim. Ou ele tá em 92, a gente não sabe ainda. Vamos de música, essa música é de André, autoria de André. Música Some e Dá o Fora. Some e Dá o Fora. Do parceiro. Thiago Stott André, Some e Dá o Fora. Chega de fingir que está tudo bem. Entre nós tem mais nada pra ninguém. Intimidades, brincadeiras, para quê? Se você só pensa em você, segue a vida, não vamos. Pois no fundo só quero me libertar. Já é certo que esse amor já se perdeu. Muita coisa aconteceu, mas não valeu. Mas pra mim tá tudo certo, o mundo não parou. Chegar de manhã não me ganha, pra minha fila andou. Vai meu bem, quer que tem? Some, dá o fora, tudo bem, tô sem ninguém. Mais uma boa agora. Vai meu bem, quer que tem? Some, dá o fora, tudo bem, tô sem ninguém. Vai! Some, dá o fora. É isso aí, Some e Dá o Fora, música de Thiago Stott e André, mas não acabou o programa, chegou a hora dos abraços, o que deve ter gente esperando o abraço aqui, não é brincadeira não. Eu quero mandar um abraço para os meus pais aí que estão na audiência, é sempre bom, né? Você mandou para os seus pais no outro programa e eles ficaram contentes? Bastante. Até o meu velhinho lá que não escuta muito bem, mas ele ficou pregado na telinha lá, assistindo o programa. Como que é o nome? José Lemos do Nascimento e Celia Cis Lemos. Minha mãe aniversariou na última quarta-feira, fez 83 anos. Um beijo para elas, um abraço para ele. Olha, é muito legal, né? Assim, você poder mandar um abraço para quem está na audiência. Eu sei que o Tilinho está com uma lista aqui, que eu vou começar por ele, depois eu você tenho uma mini lista, se você me permite. Fique à vontade, Fernando. Vou mandar outra alô para a namorada, porque ela me alertou sobre ficar balançando as pernas. Tá aí certo. O Buca também veio, Tá certo. Tá com um tique nervoso, a gente já procurou se conter mais. O Stort, primo dele, nos alojamentos dos campeonatos de biribol que a gente disputava, ele chamava de limpador de para-brisa. Por causa das perninhas. Então aí é legal pra gente aperfeiçoar e melhorar. Abração também para quem falou isso também da movimentação das pernas foi o Gustavo, irmão do Que Pastel, trabalha lá no Banco do Brasil, na gerência. Grande abraço, fez faculdade comigo. E o nosso amigão, o Ricardo Giacomo, que eu tive a felicidade de reencontrar no Celso Lanches na sexta-noite. Aliás, uma pena, né? Estamos todos tristes aí com a notícia do falecimento do Celção, lá do Celso Lanches. Um abraço para a família, para a Sueli e para o pessoal. Com pesar. Agora... Aproveitar um gancho, abraço pro meu amigo Ricardo, que provavelmente deve estar assistindo nosso jogo, adora esporte também, filho do Celso também. Meus sentimentos aí. Perfeito. Os nossos sentimentos aqui do programa, né? Numa semana aí que nós perdemos jogadores importantes que fizeram história com a seleção, então os nossos sentimentos aí para a família. Abraços do Tilim. Quem que tá aí, Tilim? Pessoal na sua da lista. Copa Lalo, da Chácara do Mael Certo. lá, da Aguaraguá, o Lalo, o nosso amigo Lalo, empresário de Birigui, está assistindo a gente, o José Maurício Fioriti, que é presidente da comissão organizadora, o Serjão e a Andréia, o Serjão é palmeirense. Aliás, ele mandou uma mensagem aqui, volta, Tilinho! Todo mundo ficou legal, o você Serjão, embora. a Andréia, a Bruna, filha deles, o Mick lá, o Mael, a Donice, pessoal da Chácara do Mael, o Serjão é um grande... O Mael é minha família praticamente, porque a gente
Tá junto muito tempo aí. Então, um abraço pro Sérgio, pro André e o Alexandre lá do Bar do Mato Grosso. Petinho, nota 10. Ei, rapaz, o Mato Alexandre. Grosso. Alô, Mato Grosso, você tá na audiência aí? Um abração pra você, você é um companheirão nosso. Aliás, o que se fala de futebol lá no Bar do Mato Grosso, não tá desce uma lisa. Eu gosto lá de estar sempre tomando uma. O pessoal lá do Bar do Luizão, no Jardim Jussara também. O Alexandre é palmeirense, como o Sérgio. Quer você de volta no Palmeiras, Alexandre? Quer que volta também? O pessoal quer que eu volte, né? Olha, você é querido, cara. Os palmeirenses querem você de volta, por isso teve a campanha. Ô, Bruno, a propósito, eu fiquei bastante feliz com a repercussão do programa, viu? Foi muito acima, além de qualquer expectativa minha. Muita gente comentando, a gente, é claro que não, para algumas pessoas a gente não sabe o nome e tal, mas a gente vai, aos poucos, divulgando o pessoal que nos aborda na rua aí. Você que tá aí me aguentando ao vivo, uma hora dessa da noite, muito obrigado pela sua audiência. Para você que está assistindo no YouTube, muito obrigado também, ou nos nossos reprises. Aliás, eu vou mandar um abração para a galera que vai assistir no YouTube direto de Presidente Prudente, porque a TV é Araçatuba. Mas a nossa audiência pode ser mundial, porque vai para o YouTube. Tiago Stort, seus abraços. Abraço pro pai e pra mãe. Já mandei um abraço pro meu pai aqui, metida boleiro, joga pra caramba. Minha mãe. Um grande beijo pra minha avó, Adalberta. Sim, senhor. Aniversariante de amanhã, aproveitando os abraços. Então, um beijão pra dona Adalberta, faz aniversário amanhã. A avó desse cara dona aí, Adalberta, que canta muito. Um abraço pro pessoal do futebol de segunda, de terça, de quarta, de quinta e de sexta. Tá jogando pouco, hein? Quem vê pensa. Joga no show. A gente joga muito. Jogar, na verdade, a gente vai, ajuda. Na verdade, inclusive, essa semana eu tenho que ir em todos. Porque hoje é churrasco do futebol de segunda, o futebol de terça churrasco, o futebol de quarta churrasco, tem todo. E aí sábado a sua namorada te bate de vara verde. Um beijo pra minha namorada que tá assistindo também, ela tá na audiência. E agora os abraços do André. Isso aí, eu jogo bola também de final de semana, viu, com a galera. Chamando um abraço, galera do Bom Sucesso, Paraguai. Que posição, André? Cara, eu pego na lateralzinha esquerda ali e dou meus pitacos na bola. Você joga pro Paraguai? Cintura dura? Conhece Paraguai? Paraguai sempre liga aí pra gente. Deixa eu mandar um abraço pro Paraguai, curte a gente. O amador sempre tá saindo Bom Sucesso. Ele é... Paraguai, você mandou o seu lateral cintura dura aqui pra gente? Aqui, sorte que com violão e voz esses caras... Se juntar a dupla Thiago Stort e André, dá meio joelho, você sabia? Dá meio joelho. Porque 3 dos 4 é operado. Dá meio joelho. Por isso que, pelo menos se falar de voz, não tem nenhum problema. Vou mandar um beijão pra minha filha que deve estar assistindo também. Que legal. Como ela chama? Maria, deixa eu mandar um beijo. Um beijão. Papai canta muito. Vai ter mais música dele aqui. Só. Encerrou? Encerrado, tá ótimo. E olha, eu mando um abraço muito especial pra você. Corta pra mim aqui. Tô matando o pessoal da câmera. Um abraço pra você que esteve com a gente. Pra você que tá acompanhando o nosso começo de programa. Um abraço especial pro cara que... Sem ele a gente não estaria aqui, porque é o cara que apostou na nossa ideia. Pitito, José Henrique Lemos Sencha, um abração para você. Obrigado pela oportunidade. Esse é o Esporte e é ao vivo. E a gente vai de mais músicas para encerrar o nosso programa. Mais uma vez, obrigado. Um abraço para você. Segunda que vem tem mais. Lembrando que as reprises do programa são na terça e na quarta-feira, a partir das 7 horas, ou a gente vê na fanpage das 7 da noite. Tá certo, diretor? O Guga, nosso diretor, um abraço para ele também. Sem ele, eu estaria muito enrolado por aqui, para não dizer perdido, né, Thiago? Tá e agora, vamos de música. Música especial, essa música eu gosto muito também. Essa música é um pedido sempre do meu amigo Bruno, todos os shows sempre acompanha. Obrigado pelo convite, tá aqui, antes de tudo. Olha, aliás, eu ia me esquecendo de agradecer aqui. Tilinho, obrigado. Semana que vem você está convocado, você também, Fernando, muito obrigado. Vamos aí. Como vocês vão encerrar o programa, obrigado, muito Thiago. Obrigado. Agradeço. Muito obrigado. Vou fazer parte desse programa. Parabéns pelo sucesso do programa. Programa muito melhor. Você merece, irmão. Não, parabéns. Vocês merecem o sucesso. E agora vamos de Jades e Jadson. Segura assim, ó. Tiago Stort e André, esse é o Esporte ao Vivo. Obrigado a você que esteve com a gente. Segunda que vem tem mais. Tchau. Não esquecer o beijo que você me deu. Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E fico um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar.
você muito gostoso, o jeito que você faz carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim.